Olá, boa tarde. Vamos gravar a aula hoje sobre o sistema endócrino. Me chamo Maria Renata, sou fisioterapeuta. Dou aula para vocês da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Então, o sistema endócrino ele tem papel super importante na regulação de vários processos e as suas funções elas são realizadas através de substâncias que são chamadas de hormônios. Hormônios, eles são as moléculas reguladoras, como se fossem os mensageiros químicos, que são liberados direto na corrente sanguínea e, em sua maior parte, eles são produzidos por órgãos que chamamos de glândulas endócrinas. Eu disse em sua maior parte porque em nosso corpo também temos outros órgãos ou tecidos que também possuem atividade endócrina, como os rins, coração e os neurônios. Então, as glândulas endócrinas, elas não possuem tecido e os hormônios são liberados diretamente na corrente sanguínea. As glândulas endócrinas, elas não possuem ducto, então, direto na corrente sanguínea. Então, e o sangue, ele vai transportá-los até as células-alvo, que vão responder a esses hormônios de maneira específica. Então, é como se os hormônios eles mandassem mensagens para as células para que elas saibam como agir em determinadas situações específicas. Então, os órgãos que têm a função de controladora, controlar esses hormônios, são chamados de órgãos-alvo. E as células desses órgãos são chamadas de células-alvo. Então, elas precisam possuir receptores específicos para cada tipo de hormônio. Então, na maioria das vezes, o sistema nervoso ou o sistema endócrino na maioria das vezes que o sistema endócrino ele não age sozinho, ele age em conjunto com um sistema nervoso que tem a função de regular várias funções corpóreas. Então, é o conjunto de glândulas que são responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. Então, junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino ele coordena todas as funções do corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, faz a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, dentre as funções do sistema endócrino, dentre as funções desses hormônios estão a regulação do metabolismo dos órgãos e equilíbrio energético do corpo, promove o crescimento e o desenvolvimento, regulam a composição química do ambiente interno do corpo e regulam processos de reprodução, como a formação de espermatozoide e de óvulos. Então, os órgãos endócrinos são a glândula pineal, glândula pituitária ou a glândula hipófise, a glândula tireoide, o timo, a glândula suprarrenal, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários no órgão feminino ou o testículo no órgão masculino. Então, a glândula hipófise, primeiro ela está localizada, que ela é dividida aqui, isso. A glândula hipófise, ela está localizada na base do cérebro e ela fica conectada ao hipotálamo e ela é do tamanho de uma ervilha, ela está grudada, vamos dizer assim, no hipotálamo. Ela é uma das principais porque controla a função de outras glândulas. Então, os hormônios vão atuar ou controlando ou regulando a função de outras glândulas endócrinas. Elas são divididas em dois giros, que são o giro anterior, o adenohipófise, e o giro posterior, o neurohipófise. Então, a adenohipófise, ela está responsável por liberar os hormônios GH, que é o hormônio de crescimento, TSH, hormônio folículo estimulante da tireoide, o adrenocorticotrófico, o
folículo estimulante FSH e o luteinizante. Isso. Tá? Então, o GH, o hormônio do crescimento, ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos e influencia o metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios. Então, sua deficiência pode provocar o nanismo ou diminuição do crescimento, o seu excesso na infância pode provocar o gigantismo e o seu excesso no adulto pode provocar a acromegalia, que é o crescimento de algum órgão do corpo, alguma extremidade. Então, lembra que na adenohipófise, na região anterior da hipófise, no giro anterior, temos também o TSH, o tireotrofina, que estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina. E adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que estimula o córtex da glândula suprarrenal a produzir o cortisol. Também a prolactina, o LTH, que promove o desenvolvimento das mamas, a produção de leite, e o FSH, o hormônio folículo estimulante, que no homem induz a produção de espermatozoide e na mulher promove o desenvolvimento do folículo ovariano e estimula o ovário a produzir estrógeno. Isso. E a neurohipófise, que é o giro posterior, nós temos o hormônio antidiurético e a ocitocina. O hormônio antidiurético ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível e ele estimula a reabsorção de água dos rins. Então acontece o quê? Diminui o volume de urina que é excretado, por isso ele é chamado de antidiurético, retém água no organismo. Então sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede. Então aqui na figura está mostrando, né, a neurohipófise, que é o giro posterior, que controla a glândula suprarrenal. Então ela vai fazer o quê? Aumentar a permeabilidade dos ductos coletores. O ADH, o hormônio antidiurético, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a permeabilidade dos ductos coletores, vai sair mais urina, vai perder mais urina, né? Então, a ocitocina, ele promove as contrações do útero durante o parto, a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite, e o estímulo para a liberação da ocitocina e a sucção da mama do bebê. E também ele é conhecido como hormônio do amor, vamos dizer assim. Agora vamos falar da tireoide e da paratireoide, tá? Então a tireoide está localizada abaixo da laringe e possui 2 lobos laterais unidos por uma parte central chamada istmo. Então os hormônios produzidos pela tireoide são a tridoltironina, o T3, e a tiroxina, o T4. Então o T3 e o T4. E a calcitonina, tá? Então, localizada no pescoço, logo abaixo da glote, ou seja, na frente da laringe, possui 3 hormônios, T3 e T4 e a calcitonina. Então, o T3 e o T4 estimulam o metabolismo energético e aumenta a taxa de respiração celular. Então, o excesso desses hormônios pode causar o quê? O hipertireoidismo, que seria o quê? Um calor, uma sudorese excessiva, hiperatividade, a perda de peso, um nervosismo, um inchaço no pescoço, uma papada, e os olhos arregalados para fora das órbitas, ou exoftalmia. E o hipotireoidismo, que é a deficiência desses hormônios T3 e T4, pode ser causada devido à carência de iodo na alimentação, pois o iodo ele é parte constituinte dos hormônios da tireoide. Então, sua destruição autoimune da tireoide. Então, as consequências seriam a diminuição do metabolismo, ganho de peso, a bradicardia, que seja a diminuição do batimento cardíaco, e o inchaço na pele.
E a calcitonina, ela atua diminuindo a quantidade de íon de cálcio no sangue e aumentando a concentração desses íons nos ossos. A ação provoca o quê? Uma hipocalcemiante. Então, a paratireoide... só um detalhe. A calcitonina, ela vai ser secretada na corrente sanguínea quando a tireoide for estimulada. Então, ela precisa do estímulo da tireoide pelo TSH, né? Então, a paratireoide, localização é 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide, que produz o hormônio paratormônio, que é responsável pelo quê? Pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Ou seja, retira cálcio dos ossos, aumentando o nível desses íons na corrente sanguínea. Então, o paratormônio, produzido pela paratireoide, e a calcitonina, produzida pela tireoide, realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo, no osso e na corrente sanguínea. Então, as glândulas suprarrenais são 2 pequenas glândulas localizadas acima dos rins e são divididas em 2 partes. O córtex suprarrenal, que é a região mais externa, produz os hormônios cortisol. E a medula suprarrenal, que é a região mais interna, produz os hormônios adrenalina e noradrenalina. Então, no córtex suprarrenal são produzidos os hormônios que chamamos de corticosteroides, que são os glicocorticoides, que são derivados do colesterol, produzem o hormônio mais importante, é o cortisol, que é liberado em situações de estresse e atua na produção de glicose a partir de proteínas e gordura. Então, eu preciso de energia, de glicose, para poder eu conseguir combater aquela situação de estresse, né? E reduz inflamações e alergias. E é controlado também pelo hormônio produzido pela hipófise anterior, né? A adenohipófise, ACTH. Então, além dos glicocorticoides, nós temos o mineralocorticoides, que o hormônio mais importante é a aldosterona. A aldosterona faz parte do controle da pressão arterial. Então, ela realiza a absorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Aumenta a pressão e a volemia, o volume de sangue circulante. É controlada também pelo ACTH, produzido pela adenohipófise. E na medula são produzidos hormônios adrenalina, prepara o organismo para enfrentar situações de estresse e faz o quê? Faz uma vasoconstrição, uma diminuição da circulação sanguínea, né? Aumenta a taxa de açúcar no sangue e redistribui sangue para órgãos e músculos. E a noradrenalina atua em conjunto com a adrenalina nas respostas a situações de estresse, ou seja, acelera o batimento cardíaco e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Para você poder conseguir correr, você precisa de sangue e de açúcar para conseguir correr. Então, o pâncreas, nós temos também um glândula, o pâncreas, que está localizado na cavidade abdominal, atrás do estômago. É uma glândula mista, por quê? Porque possui ação endócrina, na produção de hormônio, e ação exócrina, que produz suco pancreático, que é encaminhado ao duodeno para ajudar na digestão. Então, localizada no lado esquerdo da cavidade abdominal, a glândula mista, como eu já disse, é endócrina e exócrina, produz 2 hormônios, que é a insulina e o glucagon, e produz o suco pancreático na porção exócrina para ajudar na digestão. Então, o glucagon ele aumenta a glicemia, principalmente estimulando a quebra do glicogênio no fígado, e a insulina baixa a glicemia, promovendo a entrada da glicose nas células. Então, os dois vão atuar se equilibrando para que os níveis de glicose no sangue permaneçam ideais. Então, a insulina atua após as refeições, aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. No fígado, promove a formação de glicogênio e tem ação hipoglicemiante, ou seja, diminuir a glicose no sangue. E o glucagon tem um efeito inverso da insulina.
Então, estimula a produção de glicogênio em várias moléculas de glicose que serão enviadas para o sangue e tem ação hiperglicemiante, ou seja, aumenta a quantidade de glicose no sangue. E temos agora as glândulas e suas funções, as gônadas, os testículos e ovários. Os testículos no homem, localizados no interior da bolsa escrotal, eles sofrem influência de quem? Dos hormônios FSH e LH, que são produzidos na hipófise anterior, né? E a testosterona, que é um hormônio sexual masculino produzido no interior das células dos testículos. E tem a ação de quê? Um aparecimento das características sexuais masculinas, como barba, pelos pubianos, engrossamento da voz e desenvolvimento da musculatura, amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual. Então, os ovários na mulher, localizados no interior da cavidade pélvica, são hormônios produzidos, são estrógeno e a progesterona, também são influenciados pelo FSH e o LH, produzidos pela adenohipófise. Então, o FSH induz a formação de folículos ovarianos que produzem estrógeno, e o estrógeno ocorre o aumento da liberação do LH, o qual promove a ovulação e a formação do corpo lúteo que irá produzir a progesterona. Então, o estrógeno, produzido pelos folículos ovarianos, determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como mamas, pelos pubianos, acúmulo de gordura em algumas regiões, e estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião. E induz o amadurecimento dos órgãos genitais femininos e a produção do libido sexual. A progesterona, produzida pelo corpo lúteo, que se origina no folículo ovariano, rompido durante a ovulação, ela se junta ao estrógeno, para atuar preparando a parede do endométrio para receber o embrião. Então, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Então, esse foi o sistema endócrino. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tira na terça-feira, no início da aula.